Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender como realizar a coleta e a conservação dessas amostras de fezes. Dependendo do que a gente vai querer analisar, a gente vai utilizar um material diferente, um meio de transporte diferente e, essa análise fecal aí, dependendo da situação, ela precisa vir em alguma forma diferente, Ou a gente precisa de uma quantidade maior, ou que ela venha in natura, ou ela pode vir em meio de transporte. Dependendo do que o médico já está desconfiado de acordo com os sintomas do paciente, ele já vai encaminhar um pedido, uma solicitação para que a gente faça esses exames. Porém, cada exame a gente vai precisar de um uso específico de material para a gente conseguir analisar. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Para o exame de coprocultura, no caso que a gente vai utilizar os meios de transporte, a gente pode utilizar o suave fecal e o suave retal. O suave fecal é quando o paciente ele faz essa coleta em um recipiente limpo, seco, longe aí, sem riscos de ter contaminação com urina, com bactérias, Com a ajuda de um suave, a gente vai fazer essa coleta, dando preferência para áreas com a presença de muco, de sangue, A gente vai sujar, apenas sujar. A gente não vai pegar pedaços dessas fezes, porque quando, eu já comentei isso com vocês, quando a gente coleta uma grande carga de fezes nesse swab, o material, o líquido ali, nesse meio de transporte, de armazenamento, não vai ser o suficiente para essas fezes. Então, essas fezes vão se tornar fezes sem conservação, estragando ali a nossa amostra. E não é o que a gente quer. Então, a gente só vai dar ali, uma sujadinha nesse swab e vai colocar isso no meio de transporte. Caso essas fezes sejam líquidas, diarreicas, a gente vai umedecer, vai colocar esse swab e vai umedecer, ele completamente e vai colocar isso no meio de transporte. O meio de transporte que a gente vai usar é o Carrie Blair. No caso de bebês que ainda estão nesse processo ainda de fralda, é muito importante que para essa coleta, as fraldas, como eu já tinha comentado na aula passada sobre coprocultura, a gente deixa essa fralda no inverso, para que os sais de bário não tenham interferência com esses micro-organismos e não atrapalhe a nossa amostra. Caso a criança ela, além de defecar, ela também urine, essa amostra ela deve ser descartada, esperando a próxima, então, o próximo momento dessa criança defecar. Essa ali está contaminada com urina, então a gente descarta. Pede aí para os responsáveis dessa criança, que espere a próxima, tenha um pouco de paciência, porque é normal às vezes a criança defecar e urinar, elas são bebês, não têm essa consciência, mas tem que ter um pouco de paciência para que essa amostra não seja contaminada também com a urina, dando interferência nesse resultado. Depois desse processo, a gente vai então identificar a amostra, vai rotular. Então, alguns laboratórios já têm etiqueta pronta, A maioria hoje em dia já trabalha com etiqueta pronta, Tudo digitadinho, bonitinho. Outras compram a etiquetinha também já digitada. Você já faz esse preenchimento manual e coloca isso, E outros têm a etiquetinha branca, você coloca os dados, Mas, enfim, acho que hoje em dia a maioria dos laboratórios aí, ou é a etiqueta já, impressa, bonitinha, você vai e coloca os dados do paciente, ele já imprime nesse etiquetamento, ou, a etiquetinha já com os espaçamentos para você preencher manual e colocar isso. Mas esse procedimento é muito importante, porque a gente precisa saber há quanto tempo aquela amostra está ali, de quem é o paciente. Então, a gente precisa ter uma organização dentro do laboratório. Feito isso, então a gente vai envolver isso numa amostra em saco plástico ou papel. Em caso de ter também alguma notificação, alguma ficha desse paciente, a gente coloca junto, para não se perder os documentos, para ficar tudo organizado. É importante também acrescentar as informações clínicas e epidemiológicas desse paciente. Então, se caso tem alguma informação extra, a gente deve colocar para a gente estar sabendo com o que a gente está lidando, e o que a gente possivelmente vai encontrar naquela amostra, alguns fatores talvez de interferência, Então, tudo é muito importante para que a gente saiba como, proceder em cada exame. Se a gente for transportar essa amostra, então a gente tem que levar essa amostra uma caixa isotérmica
com gelo reciclável e vai encaminhar isso para o laboratório, né, que você vai estar, né, enviando em até 72 horas. Esse é o prazo máximo para essa conservação. Então, caso esse tempo de 72 horas acabe se excedendo, você pode, então, a partir dessas 72 horas, colocar isso em refrigeração numa temperatura de 4 a 8 graus e encaminhar isso no máximo até 6 dias. Para a gente utilizar o suave retal, a gente precisa coletar nessa região anal, certo? Então, a gente primeiro, antes de fazer a coleta, a gente não vai colocar esse suave simplesmente, né, no reto do paciente ali seco. A gente precisa umedecer isso com soro fisiológico estéril, para a gente não ter micro-organismos, né, infectando ali, que pode dar uma interferência, né? A gente às vezes achava que estava nas fezes, mas não, tinha infelizmente ali o soro fisiológico tinha algum micro-organismo que deu interferência. Então tem que ser estéril. Então a gente vai introduzir esse suave nessa ampola retal, né? Eu até tenho aqui a imagem para vocês. Então aqui a gente tem o ânus, a gente vai introduzir esse suave, né, por essa região antes, né, umedece com soro e vai introduzir. E é nessa região aqui, tá, ampola renal, que a gente vai delicadamente girar esse suave. A gente vai dar leves giradinhas nesse suave só para ele dar uma coletadinha nessa região, né, dessas fezes que sobraram ali, para que a gente consiga analisar. Então, depois que a gente fez esses leves movimentos rotatórios, a gente vai colocar esse suave de novo, tá? Nesse meio de transporte que vai ser o Carrie Blair, que vai ser o essencial aí da gente conseguir fazer essa análise aí, em específico da coprocultura. Também a gente vai, então, depois de ter feito esse processo, vai rotular, identificar a amostra, né? Tudo certinho, com o nome do paciente, aonde foi coletado, que horas que foi coletado, a gente saber quanto tempo tem essa amostra, é muito importante. Então, como é que eu vou saber que é 72 horas? Pelo momento que eu sei que eu coletei essa amostra. Então, a partir desse horário, a gente vai ver, né? A gente vai ter esse controle de quanto tempo tem essa amostra, como que ela tem que ficar refrigerada, como é que ela pode ser transportada, quanto tempo eu ainda tenho. Então, isso é muito importante. Coletou, já marca o horário. A gente vai envolver essas amostras em sacos plásticos ou de papel, com as informações clínicas e epidemiológicas, e também, caso tenha alguma notificação compulsória, a gente vai anexar essa ficha aí com todas essas informações, né, específicas aí desse paciente. Também, para o meio de transporte, a gente vai colocar isso numa caixa isotérmica com gelo reciclável. Vai encaminhar isso para o laboratório que você vai estar enviando, né? Porque nem sempre o laboratório tem condições, né, de realizar aquela amostra, ou não tem tempo, sobrecarregados, e acabam enviando isso para outro laboratório. Isso é normal acontecer. Às vezes não tem os suprimentos que precisam, né, ou funcionários. Então, isso é normal um laboratório passar para outro laboratório e encaminhar, né, essa amostra para que eles mandem os resultados e, assim, né, eles podem repassar isso para o paciente deles. Então, é importante a gente saber como é que a gente faz esse transporte, né? Caso essas 72 horas também se exceda, a gente vai também colocar isso numa refrigeração aí de 4 a 8 graus e encaminhar até no máximo em 6 dias para o próximo laboratório. Então, quando essas amostras vão ser inadequadas, a gente vai precisar rejeitar, deixar elas, né, de ladinho, porque elas não vão servir para essa análise. Quando essas fezes forem coletadas com o suave e não ter o meio de transporte, quando essa amostra de fezes for coletada com suave e colocada em um Carrie Blair e mantida isso em temperatura ambiente sem essa refrigeração devida, e quando essas amostras forem colocadas em suave e colocadas no meio de transporte, Carrie Blair, tudo certinho, mas excedeu os 6 dias, né? Então, com 7 dias aí, já não dá mais para encaminhar isso para o laboratório, porque essas fezes realmente são inviáveis da gente estar, né, analisando. Então, essas informações são muito importantes para que a gente saiba como lidar com essas amostras. Se a gente fizer algum procedimento errado, passado o período, não tiver essa conservação. Então, por mais que a gente não vá transportar essa amostra, vamos dizer que a gente realmente vai fazer essa amostra em laboratório, ela mesmo assim ela tem que estar
armazenada em refrigeração. Ela precisa dessa temperatura aí de 4 a 8 graus Celsius. Tá? Não pode ser abaixo disso, nem acima disso. Elas precisam estar nessa temperatura para que esses micro-organismos não sofram, né, essa ação aí de temperatura, de tempo, fazendo com que dê um resultado aí, né, errado para o paciente. Então, não é o que a gente quer, né? A gente quer passar a informação correta, o que esse paciente realmente está enfrentando. Então, é muito importante essa questão de como a gente vai coletar, lembrando sempre que os equipamentos, né, jaleco, luva, isso sempre tudo deve ser parte, né, da nossa rotina dentro do laboratório, independente do procedimento que eu estou fazendo, eu tenho que estar sempre equipado. E lembrar, né, que os métodos, conforme a gente vai fazer, então, sempre ter muito cuidado, não vou coletar muitas fezes, se coletar muitas fezes, o que vai acontecer? Excesso de fezes, conservante, né, desse meio de transporte não vai funcionar. Então, sempre ter esse cuidado para que a gente possa tratar com carinho, né, com todo o cuidado que essa amostra ela precisa. Se não tiver esse cuidado, essa amostra, infelizmente, vai sofrer essas ações do tempo, da temperatura, e não vão dar o resultado correto. E o paciente, né, infelizmente, aí não vai ter o seu diagnóstico correto. Então, a vida desse paciente está nesses detalhes, né, pequenos detalhes, pequenas coisas, pequenas atitudes, nossa, podem ser o suficiente para que esse resultado dê errado. Então, são coisas assim simples, mas que a gente tem que prestar muita atenção nesse dia a dia e a gente não deixar alguma coisa passar em branco, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer procedimento aí, método de acondicionamento, de conservação e transporte, pode deixar aqui nos comentários que estarei aqui para responder vocês, ok? Até breve!